E essa é uma característica da nossa vida hoje em dia, né? Ou seja, a gente vive numa agitação, mesmo quem acha que nada tem a fazer, não sabe me dizer como foi que conseguiu tocar o dia. Se for fazer uma lembrança daquilo que você fez, deixou de fazer, você praticamente não lembra o que você conseguiu gastar seu tempo, né? A gente olha e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí fica aquela sensação de inutilidade, e você pensando, a vida está passando, e o tempo passa, e a gente vai se deixando levar por essa rotina doida, e acaba, sem saber ao certo como, mas a gente acaba sendo arrastado por ela, dentro de uma série de ações e atitudes do nosso dia a dia. Isso resulta, normalmente, que a gente acaba se sentindo como se fosse um autômato, né? Aquele robozinho, né, que a gente vê nas séries de TV, que fica se mexendo para um lado para o outro. Não aqueles que falam, que pensam, né, mas aqueles que são a realidade de hoje em dia. Produto do seu meio. E como produto do meio, o que a gente semeia normalmente são sentimentos muito pesados, são coisas muito negativas, ou seja, a gente vai trazendo para a vida consequências que são muito graves para o nosso dia a dia, para todo mundo que está ao nosso lado, para nós mesmos. Então, quando a gente começa a chegar nessa época do ano, é uma época característica de revisão. Concorda comigo? Quando chega agora na época do Natal, todo mundo começa, né? Mas inclusive, a palestra de hoje, que eu esqueci de falar, seria Natal com Jesus. Então, quando a gente começa a pensar nessa ocasião, qual a imagem que vem à mente das pessoas? Agora, nesse período, qual é a preocupação dominante em cima daquilo que você está fazendo? Já está terminando o ano, aquilo que você tinha que fazer de projetos, ou você chegou aqui e deu uma bela de uma acertada na vida, ou você chegou todo torto. Provavelmente você chegou torto. Porque duvido que neguinho chega aqui na frente e vem falar, não, deu tudo certinho naquilo que eu planejei. Não é. Mas nesse período a gente começa a fazer uma revisão daquilo que é a vida. E é natural. A gente deveria fazer essa revisão todo santo dia. Porque era mais fácil para a gente. Fazer de pouquinho em pouquinho são doses homeopáticas que não ferem e não maltratam ninguém. Só que a gente resolve sempre fazer as revisões de final de ano. E aí vem aquela lista, né? Tem cara que abre o negócio e taca aqui no chão, né? Sobe aqui, vai lá para baixo, uma lista enorme. Tudo coisa que eu não vou cumprir nem um décimo. Mas você faz todo ano. Aí a pergunta que fica é, puxa, eu sou... Bom, vocês são também, acho que vocês são espíritas. São espíritas. Estão aqui porque todo mundo gosta de acordar cedinho num sabadão, pular da cama e vir fazer suas atividades. Isso é bem verdade. Mas essa lista de desejos, ela às vezes carrega um potencial que é muito danoso, ou seja, a gente acaba se impondo determinados sacrifícios e determinados objetivos que a gente nem sabe como, nem porquê a gente colocou para nós mesmos. Não que a gente também tenha que fazer a coisa pelo mínimo esforço, né? Porque também era muito fácil. Eu chego lá, que nem quando a gente vai lá, quando vocês estão lá no plano espiritual e vai encarnar, chamo você para reunião para saber o que é que você vai fazer na vida. Você chega, bom, eu quero porque eu fiz... Aí quando você sabe todas as coisas que você fez de errado no passado, o que você fala? Não, vou corrigir tudo, não é assim? Então você bota aquela carga desse tamanho, fala, eu aguento, pode meter nas costas que eu suporto isso. Quando chega aqui, o que acontece? A gente arreia. E assim são as resoluções de final de ano. Porque a gente coloca só o peso das circunstâncias e das situações. A gente não começa a avaliar do ponto de vista correto. A vida tem mais coisas do que simplesmente as materialidades e situações que nos trazem a esse momento de angústia, a esse momento de decepção, que nos trazem para essas situações críticas.
E a proposta dessa palestra é justamente fazer a revisão de como nós podemos estar com Jesus. Mas será que é estar com Jesus somente no Natal? Porque seria Natal com Jesus. E nem isso a gente costuma fazer. Porque, pelo que eu sei das festas familiares, o que mais preocupa todo mundo que está fazendo as festas, o que quer? Os homens é a quantidade de cerveja que vai deixar preparada lá, certo? E o churrasco, ou seja lá o que for que o cara vai fazer. A mulherada tem tanta coisa para preparar, porque se vai fazer uma festinha em casa de final de ano, vem quantas pessoas? 2, 3, 10, 15, 20? Se é na casa do meu cunhado, por exemplo, vem umas 35. Sim, porque junta a minha família e a dele, quando chega lá, é só de fio, o cara tem mais de 6 por aí afora, mais namorada, mais agregada, mais o raio que o parta, mais a mãe da namorada que vem junto. Família que vem para cá, não é? Dá risada, aí me fala se é mentira. É assim. A gente carrega essas coisas na vida também. Vocês pensam que é fácil? É assim que funciona. Mas esse momento de alegria é indescritível. Quando as pessoas estão juntas, todas, conversando, trocando ideias. O problema é que a gente praticamente se esquece de por que está lá. Porque o que você está fazendo agora? Com certeza tem netinho, tem netinha, tem filho, tem filha, tem presente para um, tem presente para outro, não pode esquecer uma lembrancinha. E o pior de tudo, que nós estamos duros para caramba, óbvio, né? Então, como fazer render tudo isso? Nesse meio, nessa barafunda toda, a gente acaba se esquecendo justamente do aniversariante do mês, ou seja, o motivo pelo qual a gente está lá. Passa a festa inteira, e é assim, a gente tenta, não, esse ano nós vamos fazer uma coisa que nós vamos lembrar, nós vamos falar sobre isso, falar sobre aquilo. Passa a festa inteira, aí começa aquela loucura, a criança correndo para um lado, volta para o outro, os amigos, sabe, parentes, todo mundo trocando abraços, gentilezas. É gostoso isso daí, não é gostoso? Eu estar aqui com vocês não é gostoso? A exceção do fato que eu estou aqui em cima, a gente fica mais apavorado de estar aqui do que estar sentadinho. Eu preferia estar sentadinho aí, mas não é gostoso trocar ideias, informações? Esse é o plano que a gente vive. É um plano de energias. Que energias que eu estou direcionando para a minha vida? Que energias eu estou direcionando para as coisas que eu faço? Só no momento do Natal é que eu vou lembrar de Jesus. No resto do ano eu estou praticamente esquecendo. Eu digo isso porque eu sei muito bem, nós temos nossa doutrina, nós temos um guia muito bom. A obra kardecista, o Pentateuco kardecista, é um direcionador excepcional da vida. Ele nos responde todas as dúvidas, ele sabe exatamente onde nós estamos pegando. É só abrir os livros e ler que a gente vai achar as respostas que a gente precisa. Mesmo nos momentos mais difíceis, as informações e orientações nos chegam. Depende se eu estou preparado para enxergá-las, ou seja, eu estou, naquele momento, conseguindo enxergar algo de positivo. Por isso que eu estou falando da movimentação energética que a gente tem. O plano espiritual, todo mundo entende que o plano espiritual é energia. Porque você está vendo lá, não tem corpo físico, o perispírito é mais levinho, então você não tem este peso carnal. A gente tem a tendência de achar que esse é o plano material e lá é o plano espiritual. Na realidade, nós temos alguma diferença daqui para lá? À exceção que nós estamos num corpo físico. Nós temos alguma coisa de diferente? O que é diferente? Isso é uma matéria, isso é energia. Se eu bater aqui, ela faz barulho. Se eu derrubar isso daqui, é capaz de vazar água para tudo quanto é lado. Mas isso é uma simples questão de lei física. Se eu jogar isso para o alto, eu sei que ele vai cair na minha mão de novo. Porque nós estamos vivendo num plano onde isso funciona dessa forma. Esta matéria é definida deste jeito. Isso daqui, se eu tocar, vai fazer barulho.
porque eu tenho um equipamento orientando este som e fazendo com que ele chegue até vocês. A gente tende a compreender que tudo é diferente do outro lado, né? A gente não tem um medinho de, por exemplo, dar de cara com uma alma penadinha? Digam para mim, se vocês vissem cara a cara, vou levantar para ir à noite beber um copo d'água. Estou lá saindo aqui, dou de cara com um neguinho parado, olhando para mim no meio do corredor. O que você faz? Esconjuro? É o que a gente pensa na realidade. Isso é brincadeira, mas é o que a gente imagina das coisas. É a maneira com que a gente encara os planos, a diferença dos planos. Eles não têm os entraves físicos que nós temos. Eles podem passar através das coisas. Verdade ou mentira? Fantasminha passa pelas portas? Passa? Passa. É, verdade. Mas nos livros espíritas, vocês não verem eles lá no nosso lar abrindo e fechando porta? Por que tem porta? Se eles passam através. Eu não consigo entender, está vendo? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu vejo um bicho parado na minha frente, lá no meio da meia-noite, não sei o quê. Eu já vou ficar doidinho, morto de medo. Eu digo que eles passam através de tudo. Mas eu vejo um monte de lugar mostrando porta, abrindo porta, fechando porta, pegando ônibus para ir de um lugar para outro. Eles não pegavam aquele aerobus para ir de um plano até o outro? Pegavam. Então, qual é a nossa compreensão das coisas e a realidade espiritual? A gente não tem compreensão sequer daquilo que a gente está fazendo aqui, quanto mais da realidade espiritual. Essa que é a grande verdade. Mas tudo é uma questão de como você coloca as coisas na sua vida. Eu sei que isso daqui é um vasilhame contendo água. Água. Que hoje é um bem tão precioso, né? A gente está quase chegando à conclusão que não vai ter mais. Por tudo que a gente tem feito, como pessoas, como seres humanos a este planeta. Só que vocês sabiam que a água, ela é o representante energético da luz espiritual aqui neste plano? A água, ela não é só água para matar a sua sede. Ela não tem o fundamento só deste perfil que vocês enxergam aqui. Essa água, ela é um representante energético. A água, vocês não recebem aqui quando vocês vêm, vocês trazem a aguinha, ela não é fluidificada. A gente não pede para vocês de vez em quando deixar uma canequinha d'água lá na sua cabeceira à noite, rezar, orar, pedir para fluidificar, para você receber os remédios que você precisa quando você está com algum problema. A água é energia pura. Quando ela é mentalizada como energia. Ela é o fluido universal, representante da matéria fluídica espacial que circula por todas as galáxias. E aqui na Terra, ela é o elemento principal de transmissão dessas energias. Por isso que você vê todo mundo falar da água. Por isso que você vê a água refazer o seu corpo, as suas energias. Não é gostoso quando você toma aquele banho gostoso, quentinho? Alguns tomam banho gostoso, geladinho também, preferem. Isso não limpa? Isso daqui não reanima? A gente consegue viver sem água? Isto daqui é um representante energético do plano espiritual, aqui neste plano. Quantas pessoas pensam neste líquido desta forma? Poucos. Eu desconheço. Mas ela está aqui nessa formatação, porque ela é o líquido que leva e conduz
a vida. Vocês, falei que são matéria? Vocês são matéria. Vocês são compostos, 70% do seu corpo é água. Vocês não deviam estar andando assim, todo frouxo, mole? 70% de água no corpo? Vocês deviam estar caindo para o lado. No entanto, vocês estão em pezinho aí. Uns mais, outros menos, mas em pezinho. Então não é a maneira que eu enxergo as coisas que me diz o que ela é ou deixa de ser. Para mim, a água é isso. Para vocês, ela é isso também? Vocês se enxergam como água, olhando no espelho? E vou mais além. Tudo que é sólido não existe como sólido. Isso é uma representação molecular de um negócio que eu uso para fechar uma tampinha desse invólucro. Mas ela não é só isso. Ela é uma composição de matérias que se agregaram e formaram isso. Como você é 70% de água, mas você está em pé, está andando. E se eu me apoiar mais aqui, eu derrubo esse negócio daqui a pouco, porque ele vai para lá, volta para cá. É assim que as coisas são. A gente se enxerga de uma maneira. A gente vê a vida de uma forma. Mas nós não somos isso. Há mais de 100 anos que o ser humano sabe que a matéria é energia. Mais de 100 anos que já se descobriu que o que tem no espaço e o que tem na Terra é a mesma coisa. E, aliás, grande parcela do que nós somos foi formado por coisas que vieram do espaço. Provavelmente a nossa vida, ela existe porque foram plantados aqui, através de meteoros e outras coisas, caíram sementes de vida. E não importa o que seja, o olhar que a gente tem para a vida, ele é um olhar limitado quando a gente imagina que esse mundo físico é a realidade. Ele não é a realidade. Ele é uma das milhares de possíveis realidades. Aquilo que eu imagino ser o centro do universo, porque eu não enxergo mais ninguém aí por fora, não vejo nenhum outro tipo de vida que não seja as que estão aqui dentro deste plano. Isso não é verdade. Nos livros, vocês aprendem que há muitas moradas na casa de meu pai. E nós temos diversos planos espirituais. Tudo em paralelo. E volta a pergunta, por que que lá naquele plano espiritual os caras mostram abrindo e fechando porta? Pode ser uma versão poética do livro para você não ficar chocado, porque você vai olhar aquilo, todo mundo voando para lá e para cá, você olha aquilo meio estranho. Então bota todo mundo abrindo e fechando porta. Não é por isso. É uma maneira de enxergar as coisas. A vida tem a sua maneira de enxergar as coisas. Eu não acabei de falar para vocês que nós somos 70% de água, conjunção, e que isso daqui é energia. Eu sou energia concentrada. Vocês são energia concentrada. Numa determinada frequência, ela se forma desse jeito. A Terra é um ser vivo e que nos abriga. Ela é energia concentrada. O Sol, a luz, o espaço. Os diversos planos espirituais onde esses entes se movimentam dependem da forma como se vibra naquele local.
e a vibração deles é mais sutil que a nossa, então eles estão num plano diferenciado. E eles enxergam a realidade deles de uma outra maneira. Nós os enxergamos? A não ser esses beneficiados que encontram aí de madrugada, que vão ver, pode ser que encontre. Eu, graças a Deus, nunca enxerguei nada disso. E com certeza absoluta teria um medão lascado de encontrar isso daí. Mas há pessoas que têm essa capacidade e conseguem ver e enxergar nesse nível de detalhes o que acontece em outros planos. Então vocês entendem como a nossa realidade ela é variável, ela é volúvel. Aí é que a gente volta, então, para o nosso conceito de vida. Porque dentro das nossas características pessoais, a gente vai encarando a vida de uma determinada maneira, não é? E dependendo da maneira que a gente encara, a gente acumula felicidades ou sofrimentos. Esses sofrimentos são pensamentos. Pensamentos não se dispersam no espaço. Porque no plano espiritual, eles não se conversam através da força do pensamento? Não é assim também? Eu sei que vocês veem nos filmes eles falando, abrindo e fechando a boca, não é? De novo. Mas isso é uma versão. Muitos deles conversam, ou nem precisam conversar, porque eles projetam o pensamento. E o pensamento é tudo. Porque existem olhos e bocas físicas nesses seres espirituais. Eles até plasmam, não é? O seu perispírito é uma cópia de tudo que você tem aqui, ou você é cópia do seu perispírito. Eu uso isso daqui para provocar um efeito físico e através da movimentação do ar sai um som. Eu tenho cordas vocais que emitem e meu corpo é uma máquina perfeita para fazer com que você me entenda. No plano espiritual, qual é a corda vocal? Eu tenho a imagem, mas por dentro ela faz o mesmo efeito? É óbvio que não. Então, como eles conversam, como eles falam? Para que eu preciso de cordas vocais se eu tenho meu pensamento? E o pensamento de vocês não flui aqui neste plano também? Vocês não têm o chamado seca-pimenteira, não? Nunca passaram por esses caras na vida? Não, o neguinho que olha para você, você fica todo torto logo depois que ele olhou você? Isso é, vamos dizer, daquelas coisas que o pessoal cria, né? São mitos ou verdades? O pensamento pode derrubar o outro? Quem acredita que sim, quem acredita que não? A gente sabe que o pensamento é poderoso. E não importa se é o pensamento do outro lado daquele plano, que eles estão conversando mentalmente. Aqui, nós conversamos mentalmente também. Aqui, nós fazemos a mesma coisa. Nós não transmitimos apenas através da palavra. Nós transmitimos através do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente emite. E assim nós recebemos de todos os outros também. Quando minha vida é carregada e pesada, e eu não tenho Cristo para me apoiar, eu não tenho esses conceitos sobre a verdade espiritual, que tipo de pessoa eu posso ser? Provavelmente eu vou ser uma pessoa materialista, pesada. Nessa época do Natal, que é o que eu estaria pensando? No meu churrasco final de ano,
em tudo aquilo que eu conseguiria comprar ou que precisaria dar, na falta de dinheiro. Mas é preciso ser só aquele que não acredita em Jesus que pensa desse jeito? Não é assim que funcionam as coisas. O pensamento é poder. Aquele que direciona o pensamento define sua vida. Se nós queremos, agora no Natal, comemorar o aniversário de Jesus, por que será que cargas d'água a gente passa todos os anos e não comemora? Por que será que ao invés de termos uma festa que valorize os conceitos espirituais, nós sempre pensamos nos conceitos materiais? Essa época do ano, volto a falar, não é uma época de revisão de valores. Eu não vou chegar no final do ano aqui com resoluções para o ano que vem. Quantas delas dizem respeito à renovação espiritual? Quantas delas são relativas ao que você vai conseguir trazer para você mesmo de benefício? E trazendo benefícios para você, você traz benefícios para todos os outros que rodeiam o seu caminho. Assim como esta água é o fluido universal que transmite as energias e que recebe os remédios e que pode trazer você não só a cura, você também, como você é 70% de água, você também pode fazer isso. Nós somos isso. Com algumas modificaçõezinhas básicas. Certo? Algumas coisinhas diferentes, mas é isso. Nós temos aí, no nosso organismo, 70% de genes de répteis. O que diferencia daquele animalzinho rastejante? Nós somos 70% iguais a ele. Vocês sabiam? Que nós temos 70% de equivalência genética a um bichinho rasteirinho. Os outros 30% é que diferenciam. Então vocês acham que isso é uma questão pura e simplesmente física? Ou será que aquilo que nós trazemos dentro do nosso espírito não é o diferencial? Então, por que cargas d'água nessa época de Natal a gente não revê os conceitos da vida e não trata de viver a vida como se fosse Natal o tempo todo? Trazendo os conceitos de amor, de fraternidade, os conceitos que te fariam melhorar como pessoa, como ser humano e principalmente como espírito. Essa época é uma época de congraçamento, a gente tem que aprender e aproveitar. É uma época onde as pessoas se enchem de boa vontade, de espíritos que querem o nosso bem. E olha que nós estamos vindo de um período difícil, não é? Nós estamos passando por uma situação complexa. Do ponto de vista material, nós estamos sendo expostos a uma carga de coisas negativas que são extremamente desfavoráveis para todos nós. Mas a gente tem que se lembrar dessa realidade. Eu sou 70% água, eu sou 70% um lagarto, eu sou 70% igualzinho a uma pedra. Mas será que eu tenho que ser uma pedra? Será que eu tenho que ficar estático e não enxergar as minhas coisas e ficar pensando sobre elas sempre de um ponto de vista negativo? Será que eu não posso usar esses outros 30% que eu estou recebendo, e graças a Deus eu recebi aqui, através dos ensinamentos que a gente tem,
do nosso Mestre Jesus, do Espírito da Verdade, que veio para nos orientar e nos esclarecer a respeito de todas as dúvidas e tudo que nós tivéssemos de conceitos equivocados. Então nós temos um direcionador. Nossa doutrina é nosso direcionador. Nós temos a capacidade de avaliar cada situação e de senti-las como verdadeiras, como necessárias. Nós vamos conseguir sobreviver a isso? Com certeza. Mas a que custo? Então o que se propõe agora é uma reflexão. Uma reflexão de Natal e Ano Novo. Ou seja, faltam quantos dias aí para a gente chegar nesse período de festas? 15 dias? Mais ou menos, né? Então vocês ainda têm 15 dias desse final de ano para mudar de vida. Às vezes isso pode ser visto como um tempo mínimo, né? A gente pode chegar e falar, pô, mas 15 dias, eu tenho 50, 30, 40, não importa. Quantos anos de vida você tem? Será que eu vou conseguir prestar atenção nisso? Será que eu vou conseguir trazer isso dentro de mim? Não sei. Mas 15 dias não pode ser tempo suficiente para mudar a vida de uma pessoa? Pergunto para vocês, 1 segundo não pode ser suficiente para que esse espírito que se aposta de nós todos nessa época do ano possa fazer algo diferente? Eu já vi casos assim, gente, de pessoas que passam a vida inteira tendo trabalhos variados, diversos, e não conseguindo prestar atenção em si mesmos, ou sequer entender por que estão aqui. Mas que no último segundo de vida, conseguem, por uma bênção divina, enxergar a sua própria realidade e aquilo que ela cometeu ou não de erros. Aí vocês falam, o que adianta se a pessoa já desencarnou? Adianta muito. Porque eu sei que o Espírito continua e vai levar aquela experiência para frente. Aquilo que eu estou passando para vocês hoje aqui, pode ter a ver com o que acontece nessa época do ano. Festa, alegria, comemoração, coisas bonitas que eu penso a respeito para todo mundo. E no começo do ano? Eu garanto para vocês, no primeiro carnezinho de IPTU que chegar, você já vai. Então, quando vier o IPVA, neguinho vai subir pelas paredes. No primeiro problema que acontece, depois desse período, eu volto a estaca zero. Eu retorno ao meu período de hibernação anterior. Eu esqueço tudo que eu estou falando, que eu estou fazendo, que eu estou pensando. E volto nesse caminho. Então, por isso que aqui a gente tem essa capacidade, ou seja, eu chego aqui e eu digo para vocês, é mais fácil falar do que fazer. Eu não me coloco diferente de ninguém, não. Porque eu falo. Dá a impressão que quando eu viro, eu esqueci tudo, bato a cabeça na quina da parede de novo. Dói muito. Mas aí eu consigo olhar para aquilo e rever de novo os conceitos da minha vida. A cada cabeçada que eu dou, pelo menos uma delas, eu tenho que lembrar que algo de bom está acontecendo. Vamos aproveitar esse espírito que se aposta de todos nós e que vem quebrar essa rotina negativa que nós estamos vivendo ultimamente, ou seja, nós somos massacrados com um monte de notícia ruim. Se você assistir um noticiário, e eu gosto de ser bem informado, se você assistir um telejornal às 6 da manhã, outro às 7, às 8, pegar o do meio-dia, 1h da tarde, o que é depois das 7 horas da noite, 8 e meia-noite, é capaz de o dia seguinte você levantar e querer se dar um tiro na cabeça, não é não? Me digam se não é isso. Porque a quantidade de coisa ruim e negativa que você vê, a quantidade de pensamentos desregulados e coisas erradas que você vê, dá a impressão que você está vivendo no caos,
que você está vivendo uma realidade de destruição, de desamparo, você vai achar que o fim do mundo está chegando. Não é isso? E a gente é bombardeado dessa maneira o ano inteiro. Por isso que aqui, o que nós queremos hoje é fazer com que vocês revejam essa circunstância e aproveitem esse momento com Jesus. Um Natal, um momento de alegria e congraçamento, onde os homens, as pessoas, os seres humanos se aproximam naturalmente uns dos outros, onde nós temos vontade de perdoar, onde nós temos vontade de abraçar, onde nós temos vontade de beijar. De vez em quando eu fico pensando que aqui no centro é Natal todo ano, né? Porque o que espírita gosta de abraçar e beijar é uma loucura, né? Diz a verdade. É entrando e vai distribuindo abraço, beijo, aquele abraço fraternal, aquela coisa gostosa. Eu estou entrando aqui, e quando é abraço e festinha e comes e bebes, então, vuxi, aí o negócio pega fogo. Todo mundo fica contente e feliz. Se a gente pudesse transferir um pedacinho daquilo que nós somos aqui dentro para o mundo aqui fora, qual é a diferença de eu aqui dentro e de eu lá fora? Eu não sou aqueles mesmos 70% de água e aqueles 70% do réptil lá, caramba. Eu não sou esse mesma coisinha. Por que eu não consigo ser do outro lado o que nós somos aqui? Talvez porque aqui eu seja, ou me sinta mais acolhido. Talvez porque aqui eu me sinta mais protegido. Mas quem é que está mais protegido do que quem está com o nosso Mestre Jesus e quem traz as bênçãos de nosso Pai maior? Como é que pode haver proteção maior do que essa? O conhecimento não é a proteção? Vamos aproveitar essa época do ano aqui, vamos abraçar, vamos beijar, vamos carinhar quem precisa carinhar, vamos lembrar que este é um momento diferente em nossas vidas e vamos transportar isso para o resto do nosso ano e para o resto da nossa vida. Porque dessa maneira, você vai trazer o coração mais leve, o pensamento mais puro, e os pesos que você carrega na vida, você vai aproveitando para jogar fora. Vamos relativizar tudo. Nós temos que tentar entender este mundo como uma consequência do outro. Nós não somos seres simplesmente corporais, nós somos seres universais. Nós vivemos de uma realidade cósmica e para lá nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, vamos tentar carregar um pouquinho disso para lá, mas vamos tentar trazer um pouquinho de lá para cá. Vamos deixar esses pesos, essas angústias, essas decepções de lado. Vamos trabalhar as emoções positivas. Vamos lembrar de tudo que a gente pensa e faz quando está aqui dentro. Vamos lembrar daquela noite de Natal, onde a gente vai encontrar as pessoas que a gente ama. E vamos lembrar como é que tudo isso começou. Como é que nós começamos a ter esses conceitos e aprendizados? Porque todas as religiões ensinam. Mas quem é que aprende forçado? Nós temos que aprender por livre vontade, não é isso? Você tem seu livre-arbítrio. Você sabe exatamente o que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Você sabe exatamente como vai reagir ou deixar de reagir. Quanto mais peso você carrega, mais dificuldade você tem de seguir em frente. Quanto mais peso você se livra, mais facilidade você tem de continuar. Quanto mais energia negativa eu acumulo com os meus pensamentos,
mais doenças eu trago para mim mesmo. Quanto mais eu trago de energias positivas, mais eu livro este corpo material de problemas atuais e futuros. Minha vida pode ser muito melhor. Aquilo que me rodeia pode ser um caminho de luzes e de bênçãos. E eu é que vou decidir qual é a intensidade daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu preciso. Portanto, nessa época aqui, que nós vamos chegando, perto das festividades, vamos ver se dessa vez, pelo menos, a gente consegue colocar o aniversariante do mês no centro das atenções. Vamos ver se a gente consegue lembrar o motivo pelo qual eu estou aqui. Vamos ver se a gente consegue lembrar por que a gente está nesse caminho. E vamos pedir as bênçãos de Deus para que Ele nos traga a glória de compreender este momento que a gente vive e crescer no mundo espiritual. Agora um pouquinho e depois um poucão. Vamos aproveitar que nós temos os conceitos de vida implantados dentro de nós e que a gente lembra o que é preciso fazer. Basta apenas seguir em frente. Tomem as suas resoluções de ano novo. Avaliem tudo o que vocês querem fazer. E principalmente não se pressionem muito. Saibam que vocês são eternos. Eu não preciso tomar nenhuma decisão hoje. Eu não preciso fazer nada agora, se eu não quiser fazer. Eu vou ter quantas e tantas encarnações necessárias para lembrar disso e para fazer as coisas que eu preciso. Apenas vamos aproveitar. Quando a gente se encontrar com a família, com os amigos, com todos os nossos entes queridos, aqueles que nos rodeiam, quando a gente estiver comemorando em conjunto o amor fraternal de nosso Mestre por nós, que nós possamos distribuir a este mundo de necessidades um pouco dessa energia gostosa, desse calor bonito que a gente sente quando entra aqui. Vamos colocar o nosso pensamento em prol do universo e daquilo que se propaga através dele, da conciliação universal. Ninguém vai olhar para mim e falar, pô, você parece um bicho grilo, fica querendo, daqui a pouco você vai sair e abraçar a árvore. Por que não? Vai lá, abraça uma árvore. Qual é o problema de abraçar a árvore? Muito pelo contrário, ela é um ser vivo e vai trazer para você toda a energia boa que você não tem. Ela vai dar para você gratuitamente. Quantos de nós cedem alguma coisa gratuitamente? Quantos de nós fazemos esse tipo de doação que esses serzinhos minúsculos que estão aqui muito antes de nós fazem todo santo dia? Vocês já viram um animalzinho de estimação? O que ele traz de alegria e bênçãos? Você já viu algum deles com cara de bravo para você? Eles conseguem. Dá a impressão que eles estão mais com o nosso Senhor Jesus Cristo todo momento do que nós mesmos. E não estão? Na sua simplicidade, eles complicam a vida. Eles nem sabem por que está saindo. Muito pelo contrário, a maior parte deles, o que faz? Se esconde quando tem aqueles fogos de artifício, aquela coisa, tudo no final do ano, não é uma maravilha? E a cachorrada sai tudo correndo, louca, se esconder. Provavelmente na cabecinha deles, o que eles estão pensando? Mas o que está acontecendo nessa loucura aqui? Por que hoje é diferente de tudo que foi o ano inteiro? Eles precisam ficar pensando como foi a vida anterior e pregressa? Eles fazem da maneira natural, como tem que ser feita.
Então vamos aproveitar esse finalzinho de ano. Vamos voltar um pouco a ser o que nós somos. Não cachorros e cachorras, por favor, mas espíritos puros. Aqueles que vêm aqui para aprender. Vamos se livrar desses pesos, das angústias, decepções. Vamos tirar o pensamento daquilo que é preciso fazer. E vamos apenas fazer. Vamos lembrar do nosso Mestre Jesus, daquilo que Ele nos passou, em cada momento de sua existência, dos espíritos abnegados que chegam até nós e nos trazem o caminho e a orientação, de todos os nossos amigos queridos, todos os nossos entes especiais, todos aqueles que precisam de amparo, amor e carinho. E vamos lembrar que esse universo natalino pode se expandir para todos, em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, em qualquer circunstância. Vamos trazer o mundo ao nosso redor, mas da maneira correta, com o pensamento em nosso Mestre Jesus, aquele que nos ilumina e ampara e dá o tom da nossa caminhada. Eu espero que vocês tenham, todos, sem exceção, um excelente Natal, um ótimo Ano Novo, e que vocês possam viver essa alegria que vocês estão tendo de estarem vivos aqui, fisicamente e espiritualmente, para dividirem esse amor, esse carinho com todos que precisam e necessitam, seja quem for. Lembrem disso. Este é o período para que nós possamos quebrar toda essa série de negatividades que nós temos sido bombardear. Vamos quebrar esse perfil. Vamos nos unir em pensamentos de amor e de fraternidade. Vamos formar uma egrégora mental que se suponha ser melhor e maior do que todo esse monstro negativo. Tudo aquilo que a gente pensa, elimina da cabeça todos os problemas e todas as aflições. Coloquem a sua fé a favor de vocês mesmos. Trabalhem o seu pensamento. Sejam positivos, sejam amorosos, sejam calorosos. Recebam com amor e carinho o que as pessoas lhes direcionam. Devolvam em dobro esse amor e esse carinho. Transmitam as suas energias em qualquer momento do seu dia. Direcionem o seu pensamento espiritual. Nós somos seres espirituais e temos um mundo a recuperar e uma vida a construir. Aproveitem essa oportunidade. Esse final de ano começa o início do resto de suas vidas. Fiquem na fé do Pai, que Deus abençoe. Muito obrigado.